Golcast no ar. Hoje para falar sobre a reinvenção das narrações esportivas, hoje em dia muito mais soltas, descontraídas, atrativas. Vamos falar com Luiz Alano, um profissional que vem se destacando nas narrações do SBT, um cara com mais de 30 anos na comunicação, tem muita história para dividir hoje com a gente. Eu sou a jornalista Duda Streves, está começando agora o Golcast, o podcast da GoManage que fala de futebol de um jeito diferente. Participam do nosso Golcast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, o jornalista Norton Capel e a direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu ir a São Paulo dar as boas-vindas para esse super colega, tenho maior admiração por você, seja muito bem-vindo ao nosso Golcast. Alano, tudo bem com você? Oi, Duda, abraço você, aos meus colegas, os nossos amigos que estão no podcast. Eu tomei um susto aqui quando você falou mais de 30 anos. É que eu estou acostumado às pessoas falar, é uma nova geração, é uma novidade, né? A gente deixa de ser novidade uma hora. Por isso que você está em casa aqui nessa velha guarda, viu? A gente também tem essa estrada aí. É que sabe o que é? Eu saí de Santa Catarina, fui para o Rio Grande do Sul, voltei para Santa Catarina, fui para o Rio Grande do Sul, depois trabalhei no streaming, depois voltei para São Paulo, sempre sendo quase vozes novas, uma voz nova, sempre sendo novidade, como as pessoas não conheciam um passado mais distante. Então, quando você reúne, coloca tudo isso numa história só, tem muita estrada, tem muitas empresas, tem muitas cidades, tem muitos colegas e tem muito chão também. E a gente quer saber um pouco disso tudo, que fez parte aí da tua trajetória tão bacana, né? E tem pioneirismo aí também, Alano. Tem pioneirismo também, muito bacana. Agora, vem cá, que história é essa? Começou aos 14 anos de idade, que nem você disse, tô no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, foi para um lado, foi para o outro, já fui até Gandula. Divide um pouquinho desse início de carreira com a gente, o teu pai, conta um pouco pra gente. Olha só, 14 anos, porque o futebol, nessa época, eu queria ser jogador de futebol. Meu pai era jogador de futebol. Meu pai jogou na Chapecoense, jogou no Ercílio Luz de Tubarão, no antigo Ferroviário, em times do interior do Paraná, em outras equipes de Santa Catarina. Foi um jogador de não destaque, né? Não ganhou dinheiro com isso. E eu, como gandula, eu como companheiro do meu pai em treinos, como fanático, então um vínculo com as transmissões esportivas com o pessoal do esporte, de rádio, com o futebol, foi muito grande. Então, era uma coisa ou outra. Eu queria jogar, eu estava ali nos treinos, eu era grandão, sabe, para a época, assim, 10, 11 anos, eu era aquele famoso maturado, menino alto, quase a altura que eu tenho hoje, me destacava por isso, mas meu pai nunca... E eu, depois de um tempo, entendi por que ele não queria que eu seguisse na inteligência dele na época, que ele não ganhou dinheiro, né? A visão dele na época, perdão, ele não ganhou dinheiro e queria que eu estudasse. Menino, vai estudar, futebol não é para isso, não dá dinheiro, eu estou aqui sem receber há 90 dias, mas eu queria viver aquela paixão, eu respirava e respiro futebol desde que eu me conheço por gente. Então, sem esse apoio, e com a pressão, inclusive, na época dele, até para começar a trabalhar, porque era outra época, né? Uma época lá pelo início da década de 90, 91, onde uma criança de 14 anos poderia ter um registro profissional, uma carteira de trabalho, que hoje é um menor aprendiz, um jovem aprendiz. Hoje não. Na época não. Então eu fui convidado gentilmente pelo meu pai, vai trabalhar, estudando. E eu tinha um primo que atuava na emissora de rádio lá da cidade de Tubarão, que ele conseguiu para mim um teste, e eu, com 14 anos, comecei a trabalhar na rádio. E engraçado que todo mundo, Duda, me conhecia, especialmente o pessoal do esporte, porque eu vivia no estádio, era gandula, ia nos treinos, então era o filho do Adãozinho, né? É o filho do Adãozinho. E era o Guto na minha família, me chamavam de Alano, porque a família Alano é muito grande, então todo mundo era Alano, então era o Guto. Luiz Augusto eu era o Guto, né? E com 14 anos comecei a trabalhar na rádio, para resumir, porque a história é longa, e já no ano seguinte, com 15, lá para 92, eu estreiei no microfone. O pessoal da emissora de rádio foi fazer uma partida de futebol em Curitiba, um jogo da seleção brasileira, inclusive amistoso, e a esposa do narrador, que era o chefe da equipe, passou o dia vendendo publicidade para poder pagar a viagem, né? Sabe como é que é rádio do interior? E eu, à noite, estudava no período da manhã e trabalhava de tarde e de noite, passei a lista de comerciais para o narrador e ele gostou da minha voz ali através da linha de serviço. Padaria do Chiquinho, farmácia do Joãozinho, e ele gostou, curtiu, falou o seguinte, olha só que loucura.
olha só, amanhã tu vem mais cedo porque tu vai apresentar o programa comigo. Ele estava em Curitiba, ele viria da cidade de Curitiba até Tubarão para apresentar o programa às 11h30 da manhã. Aí mudei meu horário de escola, tudo. Então foi aí pro banheiro, ler um jornal em voz alta. Só isso. Foi a única dica que eu recebi para ser locutor. O resto eu fui aprendendo e mais errando do que acertando no início. E aí, enfim, depois teve mais outras tantas emissoras de rádio. Mas tem uma história que eu sempre conto quando a galera pergunta, para não me alongar mais ainda, que a paixão pela narração surgiu numa transmissão esportiva onde meu pai ainda jogava. Foi em 1986 ou 87, acho que era 86 até. Ele fez um gol contra o Criciúma, Duda e amigos, pelo Hercílio Luz, e eu no rádio, em casa, ouvindo o jogo em Tubarão. E ele fez um gol de fora da área, foi um gol bonito, que ele chutou, a bola pega na grama, sobe e entra, o Morrinho artilheiro. E o narrador fala o quê? Gol do Hercílio Luz, Adãozinho, com a ajuda do Montinho, do Morrinho artilheiro. Aí, cara, uma criança de 6 anos na época, 7, o que é o Morrinho artilheiro, cara? O que é? Então, aí no dia seguinte ele chegou, eu perguntei, e eu sempre ouvia as transmissões de rádio para ouvir o que falavam do meu pai, e eu comecei a ouvir as transmissões de rádio, Norton e amigos, para ouvir não só o que falavam do meu pai, mas o que o narrador falava, a linguagem, as expressões, abre-se as cortinas, a barragem humana. Ficava fascinado com as expressões, o que eles falavam quando a bola estava parada. Então, isso tudo começou ainda entre o sonho de ser um jogador igual ao meu pai, mas a transmissão esportiva, do que falavam do meu pai, do que falavam paralelamente, me fascinou. Que lindo, Alano. Norton, Luiz, imagina o orgulho do seu Adão, imagina o orgulho. Exatamente, tá muito orgulhoso. Vou começar a ler o jornal no banheiro hoje à noite, para ver se eu melhoro o desempenho aqui. É uma dica do passado. Sabe o que é o banheiro fechadinho, dá aquele eco, né? Aí você ouve a sua própria voz como se fosse um fone. Então, quando você fala, eu estou falando aqui, não estou me ouvindo. Né? E quando você fala no microfone com fone, você ouve a sua voz. A primeira vez que acontece isso, para quem nunca fez, você toma um baque, um choque, porque você não está acostumado a se ouvir assim, né? Então, para ser locutor, foi uma dica valiosa do Paulo Garcia, narrador da época. Show de bola. Mas, Alano, Norton Capel fala aqui de Porto Alegre, um orgulho te receber aqui, te reencontrar, fomos colegas, enfim. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora, tu falou aí da questão do futebol, o Alano ia ser o quê? Centroavante, zagueiro, meio-campista? Qual era o teu sonho como jogador? Zagueiro. Zagueiro? Olha só. Sabe o que é, Norton? Eu era grandão, como eu falei, eu era grande, mas eu tinha até uma certa habilidade, e ninguém passava por mim, porque eu era grande, era porrada mesmo, e era jogo de corpo, e era zagueiro pela direita. Então, meu pai era lateral direito, eu era zagueiro central. Sabe que eu tinha uma qualidade, viu? Tinha até, na época, antes de eu começar a trabalhar com 14, ali por 12, 13, sabe que Santa Catarina tem muita influência dos times do Rio, né? O litoral, onde eu nasci. Sim. Então, tinha um olheiro do Vasco da Gama. E perguntou para o meu pai se ele poderia me levar para fazer um teste. E meu pai disse que não. Não. Ele vai estudar. Imagina só a decepção minha, cara. Uma decepção grande, assim. Mas hoje tá de boa. Agradeça ao seu pai hoje, hein? Porque, ó... com certeza. Não vai ter comunicador, poxa. Naquela época o Vasco era um bom caminho, né? Acostumado com Miguel, Moisés, que batiam até na sombra. O zagueiro que chegava junto aí era legal. O Vasco estava certo. Não sei se ia dar certo, mas que eu gostaria de ter ido para viver a experiência. Por isso que hoje, quando eu tenho oportunidade para viver experiências novas, eu sempre sou propenso a aceitar. Né? Penso, mas sempre sou propenso a aceitar. Eu sempre gosto de sair de zona de conforto. Pois é, eu não sei se teu pai estava certo ou não, mas eu sei que, obedecendo o teu pai, tu fizesse muito bem, porque tu foi trabalhar e tu é um sucesso, teu trabalho é reconhecido, és um tremenda profissional, então obedecer o pai deu certo, foi bacana. Né? Foi. Eu já, antes de ter autonomia na profissão e ser respeitado, né, bem antes, várias vezes eu tive a ideia de abandonar por conta de salário, por conta de oportunidade, por conta de vários fatores.
Cheguei a até procurar, na época de Tubarão ainda, quando eu era iniciante mesmo, um emprego no comércio, mas quando eu cheguei assim, olhei e disse, isso não é para mim. A minha vida é falar, é comunicar, eu vou tentar até o fim. E, poxa, deu certo, né? Graças a Deus deu certo. E, claro, né, o meu talento e também as oportunidades que muitas pessoas me abriram, um pouco de sorte também não faz mal para ninguém, mas hoje eu posso dizer que eu não trabalho, né? Porque quando você faz aquilo que gosta, com prazer, você vai se divertir, você está fazendo o que gosta, é prazeroso. Ainda tem um maluco que nos paga, né? Uma beleza isso. Ainda tem gente que paga, né? Ainda tem gente que paga, verdade. Então é melhor assim. Não, a Duda estava comentando aí, são 30 anos, tu até brincou, não me entrega 30 anos, que eu já não sou mais novidade, né? Tu está contratado pelo SBT, né? Um profissional fixo da grade do SBT, e tu foi contratado, obviamente, pelo teu talento, pela qualidade das narrações que tu estava fazendo, mas também por elogios que tu recebeu, né? A gente sabe que hoje tem um consumidor que quer consumir o esporte de uma maneira diferente. E tu recebesse muitos elogios pelas tuas narrações, em especial pela torcida do Flamengo, né, numa partida. E é evidente, né, que esse sucesso que tu viveu e que está vivendo não pode ter acomodação, né? Eu tenho certeza que tanto tu como o próprio SBT estão se preparando ou estão preparados aí para esse novo padrão de consumo, para essas mudanças tecnológicas todas que tem, para novos players do mercado, enfim, tem uma série de coisas aí que se aproximam e que são já realidades atualmente, que são diferentes daquela maneira de se ver o futebol num canal de televisão normal. Como é que vocês estão encarando isso? Como é que está te preparando para isso? O que vem de diferente aí? Bom, primeiro a respeito dos elogios, né? A primeira temporada foi muito surpreendente para mim, porque quando você está fora, eu tinha já há muito tempo o desejo de vir para São Paulo, que eu considero São Paulo, sim, né, digamos, na minha área hoje, como uma meca, né? Da comunicação, as coisas estão acontecendo por aqui, né, especialmente aí nas transmissões esportivas, os streamings que estão rolando, as informações, enfim, tudo está acontecendo aqui. Eu já tinha esse desejo. Quando houve a informação de que o SBT adquiria o pacote que a Globo abandonou na Libertadores de 2020, e eu já sabia que o Theo seria um dos narradores, eu só acompanhei a informação, mas em nenhum momento eu me achei que eu seria o outro convidado. Uma pessoa aqui de São Paulo, um ex-colega da RBS de Santa Catarina, de São Paulo, que trabalhava na Fox, que trabalha ainda, ele me ligou lá, não, eles estão procurando um segundo narrador. Eu digo, cara, mas aí em São Paulo tem muita gente, né? Dificilmente é um mercado que se protege também, que tem um pouquinho de bairrismo, não acredito que... Mas, enfim, vamos lá. Quer mandar um material? Eu mando para você. Eu digo, cara, manda. Eu até brinquei com ele. Manda o material e se eles me escolherem, eu até vou te mandar um presente da Jequiti. Eu brinquei com ele a respeito do SBT. Né? E, cara, foi assim, a estreia foi inclusive o jogo do Grêmio com a Católica, que o Grêmio perdeu, o primeiro jogo. O jogo foi na quarta-feira e eu fechei com o SBT no domingo. Eu estava aqui em São Paulo fazendo eventos para o DAZN e foi muito rápido, porque eu mandei um material assim sem nenhuma expectativa, porque eu sabia que praticamente todos os narradores que tinham possibilidade aqui de São Paulo e do Brasil, que tinham flexibilidade de contrato com outras empresas, estavam mandando o material para o SBT, e eu mandei assim o material, cara, mandei um Grenal, mandei alguma coisa que eu tinha de TV Com e fiquei muito, muito tranquilo, assim, sem nenhuma expectativa. E recebi um contato do diretor dizendo que, ok, você é o cara, você quer, eu digo, quero, e é para agora, então tudo bem. E eu estava aqui em São Paulo, engraçado, estava fazendo um jogo de Série C do Campeonato Brasileiro, eu fiquei em São Paulo, aí estiquei a minha estadia, por minha conta na época, para fazer o jogo de quarta-feira, então foi, sim, muito em cima da hora. Então veio o jogo do Grêmio, até saíram notícias daqueles portais de UOL da vida, né? Foi escolhido porque era um narrador identificado com o Rio Grande do Sul. Não foi por causa disso. Tanto é que, assim que eles me mantiveram contato, já era algo para 4 partidas, que incluía 2 partidas do Flamengo. Era Grenal, se eu não me engano, não sei se foi o Grenal, primeiro foi Grêmio, depois Grenal, depois 2 partidas do Flamengo. E, enfim,
eles apostaram. É claro que se eu fosse muito mal no primeiro jogo, como era um contrato por jogo, não era contrato por um período longo, como eu tenho agora, se eu fosse muito mal, eles me rifariam, né? Então, poxa, foi legal, fiz os primeiros jogos, teve uma receptividade muito, muito grande, muito legal. O pessoal do Rio Grande do Sul, quem me conhecia, né, quem não gostava de mim também teve que aturar, porque eu fazia muito jogo de Premier, Grenal, já era uma pessoa assim, da galera que acompanha futebol da dupla já manjada, né? Mas foi uma grande novidade para uma torcida gigantesca como o Flamengo. Eu fiz jogo de Flamengo para o Brasil inteiro, menos para o estado de São Paulo. Então, poxa, foi uma apresentação, assim, para quem não conhecia, muito boa, e foi uma recepção bem legal dos torcedores em geral. Eu não vou dizer que não ajudou, claro que ajudou, mas é claro que o desempenho foi bem avaliado internamente. Depois veio a segunda temporada e a gente está se preparando agora para a terceira. Nesse meio tempo teve Copa América, tem Liga dos Campeões, está tendo Liga dos Campeões, eu narrei terça passada, vou narrar próxima terça Liverpool, Inter de Milão, então já está com um cartaz de mais eventos legais. E, cara, sobre preparação de novos players, nesse momento, é claro que o SBT lá tem toda a sua estrutura, é diferente, né? Eu trabalhei na RBS, Rádio Gaúcha, RBS não, né? Mas no grupo RBS TV não, TV Com, na Rádio Gaúcha, outras emissoras, no DAZN, que é o streaming, é muito diferente, né? Aquilo para mim foi uma pancada assim, muito forte, porque é muito grande, cada programa é praticamente uma emissora de TV própria. Foi impactante, legal para mim. Hoje, nós, do esporte, Luiz, nós temos as missões, as transmissões em TV aberta. Eu fico triste de não ter outras players dentro do canal, pouca utilização, até mesmo dos canais de YouTube, da podcast, que até eu mesmo ofereci para fazer. Ainda tem um pouquinho de entrave, né? Uma TV muito de auditório ainda. A gente está quebrando alguns paradigmas para dentro do pessoal do esporte, que é uma galera muito competente, um diretor que é o Luciano Calegari Júnior, filho do Luciano Calegari, que foi do SBT durante muito tempo, que esse Luciano Calegari Júnior de agora trabalhou na Fox durante muito tempo. Tem gente muito boa da produção, que oferece muitas coisas que ainda não conseguem, programas que ainda não conseguiram sair dessa casca diante de um conservadorismo interno. Então, hoje a gente está mais focado mesmo nas transmissões dos eventos que temos direito em TV aberta, né? Eu quero agora aqui que o Alano cante para nós aqui no Golcast. Porque na semana passada, o Alano fez uma referência à transmissão do Chelsea Lille pelo SBT da Liga dos Campeões, que é o premium do SBT, que trouxe para a TV aberta o melhor futebol do mundo. E o Alano cantou nessa nova linguagem, nessa nova comunicação dos narradores. E ele cantou uma música por um jogador que eu adoro, um campeão mundial de futebol da França. Alano, conta essa história e canta no Golcast, porque você foi muito bem e eu não tenho como não pedir para te cantar aqui, porque eu adoro a música e eu adoro o jogador. Eu estava aqui pensando, o que eu cantei, cara? Cantou! Não, mas eu cantei. Agora eu cantei. Cantei, exatamente. Tem a música do Kanté, né? Que agora eu não lembro. Ele é baixinho, ele parou Messi, ele é fofinho, mas ele é traiçoeiro, né? Ô, Golo, Kanté, lá, foi assim, né? Foi assim, foi maravilhoso, eu achei. É que, na verdade, a seleção francesa cantou para ele na Copa do Mundo, né? O do Chelsea não tem muito esse hábito, mas ficou muito famoso depois que a França ganhou a Copa. E sabe que cada transmissão a gente mergulha, é quase um transe, assim, né? Esses eventos. Então, eu fazendo as pesquisas todas que a gente faz, e a respeito do Kanté, eu separei esse trechinho. Digo, o Kanté é um cara que sempre se destaca, não é que se destacou, foi até o melhor da partida. Então, legal que chamou a sua atenção. Num dos tantos desarmes que ele fez, eu lembrei dessa referência da música. Numa tradução livre e grossa minha, né? Do francês para o português. Mas, Alano, é isso que eu quero registrar aqui, e para mim foi muito legal
te ouvir dessa forma e ver que uma transmissão hoje de futebol numa TV aberta, e tu acabaste de falar sobre alguns ainda, amarras que ainda tem uma transmissão numa TV aberta, mas essa possibilidade do narrador trazer esse elemento, porque às vezes a narração ela é uma coisa que tem tanta informação que acaba virando uma coisa muito chata até às vezes. E quando tu trouxe essa questão do canto e realmente de um jogador que é uma maquinazinha que está ali o tempo inteiro, eu realmente disse, tem algo aí diferente que precisa ser valorizado, precisa ser... E eu gostaria, e até que tu continue procurando outras músicas e continue cantando, porque foi algo maravilhoso na tua transmissão. Ela foi ótima, uma transmissão perfeita, com muita informação, mas assim, eu realmente adorei, eu adoro o Kanté, eu gostaria que ele jogasse do meu time, mas foi muito bacana, Alano, foi muito bacana. Norton, será que o Alano vai ter que voltar para o banheiro, cara? Porque o banheiro é bom para treinar. E aí, se ele pode nos dizer se vai treinar mais ou não sobre Não, até porque eu não cantei, assim, eu relatei como foi a música, eu só fiz um laiá, 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 o Golo Kanté. Mas sabe que são esses desafios? Qual é a música? Qual é a música? Sabe que essas temporadas todas eu não conheci o homem ainda, sabe? Não vi o Silvio Santos ainda. Não vi. Agora, Alano, eu comecei ali a nossa abertura aqui do Golcast falando justamente sobre essa informação que o Norton traz, né? Do quanto todos nós, comunicadores, perdemos o gesso, aquela coisa que isso não pode, cuidado, a fitinha não pode, cuida a roupa, não canta, não olha para o lado. O quanto isso liberta um profissional como você, que agora canta em transmissões, mas tantos outros elementos que hoje o comunicador pode levar para uma televisão aberta, pode levar para outras plataformas e que enriquecem, sim, um conteúdo. Então, isso é muito bacana, né? E como a gente está vendo essa transformação e você fazendo parte dela, é um barato, não é? Está sendo bem legal. Eu acho que tem que respeitar o estilo de cada um, né? O que é o estilo? Eu, por exemplo, eu não me considero... você pode fazer o que você quiser. Eu não vou fazer piada, porque eu não sei contar piada, sabe? Então, por exemplo, nós temos uma TV, hoje, uma TV aberta, que é uma TV popular. Eles gostam da brincadeira, eles gostam, o público, né? É um público que é, talvez, uma CD. Claro que quando você pega uma Liga dos Campeões, você está trazendo a galera de geral, né? Para ver, mas é uma TV popular, eles gostam que o comunicador seja despojado, né? Seja livre. Mas exatamente. Só que eu não me considero assim um cara tão solto assim, né? O desafio das minhas transmissões, é fazer um meio termo para tudo, né? Eu tenho que dar informação, mas eu não posso ficar congelado. Não sou aquele cara do passado que fala Kanté, Drogba. Não, eu vou ter que chamar esse público. Eu tenho que dar informação, mas eu tenho que saber que do outro lado tem a tia que está esperando a novela mexicana, ou o tio, né, que gosta da novela mexicana, que ele tem que ser atraído pela minha linguagem. Eu não posso ter uma linguagem tão rebuscada de TV fechada, ou falar box to box. Esse cara faz uma amplitude. Não, a minha linguagem tem que ser uma linguagem popular, mas não tão rasa, para também não desagradar aqueles mais fanáticos. Então, é um desafio. Eu tenho que ser popular, eu tenho que trazer uma informação correta, precisa. É um desafio. Sabe? É um desafio. É claro que partidas de um tamanho de Liga dos Campeões, eu acredito que seja mais fácil do que um estadual, né? Fazer um jogo de gauchão, né? Como eu já fiz muitos. Acho que essas partidas elas têm muitos enredos, elas têm craques de vários países, os estádios bonitos, os lotados, os cânticos, as imagens da UEFA são sempre legais. Então, é desafiador. Mas essa liberdade hoje antigamente o padrão Globo, né? Aliás, até agora há pouco, quando trabalhava aí no Sport TV, não podia aparecer copinho, não podia aparecer fio, né? Hoje em dia já está mais liberado. Então, essa linguagem de internet, hoje o público de TV está acostumado a ter uma entrevista via Zoom, né? Via Skype, que antes não, você tinha que mandar o repórter lá no local. Então, essas transformações, até mesmo pós-pandemia, estamos ainda vivendo ela, né? Elas deixaram o público mais acostumado com a coisa mais à vontade, acredito. A vida real, né? Muito da vida real, né? Perfeito.
Alano, sobre esse ponto, tem uma frase tua na narração que é: põe talento que eu coloco emoção. Bota talento. Bota talento. Faz a frase aí, porque é tua, eu não sei, talvez tenha... Qual é a tua frase? Bota talento que eu boto emoção. Perfeito. Como é isso, que é algo que se traz de um narrador de um tempo atrás? Tu mesmo falaste lá que tu aprendeu coisas ou te encantou por coisas das narrações antigas. O quanto isso ainda te garante, te dá segurança para que tu mantenha isso tudo e atraia todos esses públicos? Ou isso tu achas que tu pode, daqui a um tempo, abrir mão? Eu acho que, assim, as referências do passado, acho que elas ficarão sempre. O corpo, sabe? A sustentação. Mas a linguagem, ela vai se transformando, né? Nós hoje, a comunicação em WhatsApp hoje, às vezes o meu filho manda mensagens com abreviações que eu preciso me atualizar. Então, atualiza na escrita, atualiza na fala. Não surgiu a parada do cringe. Eu não sabia o que era cringe, então eu era um cringe. Então, num passado não tão distante, ou talvez sim, os narradores falavam: abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, né? O Fiore Ziliotti. As próprias narrações de TV eram bem mais formais, era uma linguagem altamente formal. Então, hoje o desafio é você não ser tão formal, mas não ser tão, que eu vou te dizer, pegajoso. Eu não gosto de narrador pegajoso, que chama atenção para ele. Mas, ok, tá tudo certo, porque existe espaço para todo mundo. O estilo que eu tento praticar, o estilo que eu gosto, é de que a atração principal, Norton, seja o jogo. O camarada ligou a televisão ou pagou ali um pay-per-view, ele quer ver o jogo, ele não quer o narrador fazer tese, ele não quer ver o narrador falar que o cara tem um bigode ou isso ou aquilo, entendeu? Eu penso assim, eu tento ser assim, agradar o meu público assim. Talvez o público queira que o narrador seja mais extrovertido, ou fale uma brincadeira a mais. Eu, quando acho que dá para colocar, eu faço, entendeu? Até mesmo a utilização de bordões, talvez seja um único, e eu nem utilizo muito. Não utilizou muito mesmo. Não, eu utilizo só quando a bola começa a rolar, entendeu? Uhum. Então, eu sou um cara que tento me desafiar. Cada gol tem, para mim, é um momento especial de uma descrição diferente, para chamar. Eu fiz um gol legal do jogo do Manchester City, repercutiu bem, e PSG, o duelo que eu narrei, o jogo do Messi, o primeiro gol do Messi, que eu falei que o Messi vestia a camisa 30, então o Messi, ele é 3 vezes 10, né? Não é mais o 10, ele é 30, ele é 3 vezes 10, ele vale 3 vezes mais. Repercutiu legal. Então, o meu desafio, um estilo Pedro Ernesto, assim, né, aí no Rio Grande do Sul, que toda narração é uma narração, um gol é algo que vai ser algo de diferente. Então, o meu desafio é esse, não ficar sempre numa muleta de um bordão. E eu não estou falando mal de quem tem, até porque quem tem e quem repercute, tá aí o Paulo Brito, né, que ficou anos na RBS no Feito, que é um bordão gaúcho hoje. Ótimo! Se eu tivesse uma ideia assim, talvez pegasse. Mas eu me desafio de uma outra forma. Então, são alguns dos detalhes. Alano, só nessa linha ainda, depois eu passo para os colegas. A questão é o seguinte, qual é a tua visão sobre essa questão do momento em que tu faz algo que tu veio na hora ou tu te prepara? Tem coisas que tu já leva antes do jogo, que tu já sabe que tu vai utilizar pelo teu estudo, pela tua busca de informação, e tem coisas que acontecem no jogo. Como é que é esse teu processo de te preparar e o quanto tu está buscando o insight daquele momento? Olha, algumas coisas, no meu caso, eu deixo ali pré-prontas, né? Ou uma sugestão, mas a grande maioria vai desse processo. A palavra é ótima mesmo, é um processo. Quando você entra num processo de estudo para uma transmissão, você mergulha, é o meu caso, mergulha naquele ambiente, e aí a gente pesquisa coisas que torcedores estão comentando, o que o jogador, o que repercutiu, o que não, para, de repente, naquele momento, sair alguma coisa de diferente. A do Kanté, logicamente, eu preparei. Estava ali, estava guardadinho ali, que se acontecesse algo de diferente, eu iria soltar. E o cara jogou muita bola, foi escolhido o melhor em campo. Estava preparando algo para o Lukaku também, tinha algo bem bacana, que pena que o Lukaku nem entrou em campo. Então, e agora, a do Messi saiu na hora, né? De tantas outras narrações, sai na hora, daquele sentimento, enfim, do insight do narrador mesmo. A gente já está ali há um bom tempo fazendo essa parada.
tem coisas que a gente fala que, aliás, bobagens, muitas coisas, às vezes no improviso sai alguma bobagem, mas eu prefiro lidar com isso, e aquele friozinho na barriga, aquela sensação de que agora, quando a bola entra, é agora. Às vezes é um gol normal, que não, enfim, não tem muito o que dizer, mas tem coisas que acontecem na hora que não dá nem para explicar. Parece que baixa um santo ali. Baixou. Os caras me pegam no meu pé até hoje por causa do gol do Rafael Moura, quando eu era da Rádio Gaúcha. O cara ficou pé da vida comigo, soltou nota oficial, estão lembrados? Aquilo lá foi na hora também, pô. Que eu narrei o gol do Rafael Moura na... Narrou o gol 2 vezes, eu lembro. Na rádio, pô. Não sei quando é que ele vai fazer outro de novo. É uma coisa Exato. Assim. Foi na hora. Tava lá em Curitiba, o torcedor do Inter, tá em o Norton, a Duda, e pô, eu tava fazendo um jogo para uma rádio local. Não era uma transmissão das duas torcidas, né? Era uma rádio local. A Rádio Gaúcha fala pro torcedor do Grêmio do Inter. E eu lembro que o torcedor do Inter era meme do Rafael Moura, falava, enfim, o cara não faz gol. Desculpa, quando ele fez um gol, foi na hora. Aquilo surgiu, eu gritei o gol e, bom, vou narrar o gol de novo, gritei tudo de novo, porque sabe-se lá quando ele vai fazer mais um. O cara ficou puto, né? Digo, sei lá, se eram, 2013, faz tempo, não sei se hoje eu faria isso. O cara não se sentiu ofendido e tal. Ou talvez hoje aceitasse melhor, né? Acho que hoje a galera tá mais zoeira, né? Hoje tem mais zoeira. E, ali o Rio Grande do Sul, né, tem uma zoeira, mas a gente sempre lida com o lado bélico de quem não gosta, né? Se você não gosta, você é odiado. Mas, foi bem legal, porque repercutiu pra caramba. O cara soltou uma nota oficial numa segunda-feira que não tinha notícia de nada, né? Então, a notícia do Inter no Brasil inteiro era Rafael Moura solta a nota oficial contra narrador. Então, aí os narradores... O Rafael Moura tinha muito isso, ele tinha uma assessoria muito presente, acho que ele soltou várias notas oficiais. Eu até vou defender o Rafael Moura, porque naquela época eu convivia com vestiário, com treinamento, né? O Rafael Moura sempre foi um cara muito comprometido com as coisas, ele nem ficou muito puto com essa história, não. Mas eu acho que ele sentiu, eu acho que a assessoria... ele sentiu a obrigação de escrever uma nota, alguma coisa. Eu acho que nem foi ele, viu, Luiz? Eu acho que foi a assessoria que levou ali uma corneta. Não, mas aí teve o seguinte, né? Teve o outro jogo. O jogo seguinte foi o jogo do Inter em casa com o Criciúma, e aí teve um pênalti que era o D'Alessandro que ia cobrar, e a rádio me escalou. A rádio me escalou para narrar. Não, o Alano vai narrar o jogo no Beira-Rio. E todo mundo falando de mim. Vai lá narrar o jogo no Beira-Rio. Beleza, vamos embora. E teve um pênalti para o Inter contra o Criciúma, o D'Alessandro pega a bola, entrega para o Rafael Moura e olha assim para a cabine. Faz o gol agora e mostra. E ele perdeu o pênalti. Mas eu narrei águas passadas. Quanto é que estava esse jogo? Quanto é que foi esse jogo? Esse jogo acho que foi um empate. Pois é, desde aquela época, essa bobagem de entregar a bola para alguém, bater um pênalti, dar algum recado para alguém prejudicando o resultado do jogo, né? É antiga esta besteira, né? Não tem por que não dizer o nome. Se o D'Alessandro era o batedor, ele tinha que ter pego a bola, tem que ter batido. E não dado a bola para o Rafael Moura te dar um recadinho, coisa parecida. Aí nós deixamos de ganhar o jogo, né? Bem isso. Tem. Então, essa era a hora de dar o recado para ele, né? A gente está falando aqui, cara, assim, tu tem uma maneira toda tua de narrar que está agradando a todo mundo, diferente, né? Mas é uma nova maneira, né, de narrar o jogo, de mostrar o jogo, de transmitir o jogo. Mas tem um hábito hoje do consumidor, inclusive eu pratico isso, que é super comum, né? A gente assiste o jogo hoje com o celular na mão, né? Então a gente está assistindo o jogo, eu estou mandando uma mensagem lá para o Norton: porra, Norton, esse cara não joga nada, pô, vai entrar essa figura, essas coisas desse tipo. É comum tu estar comentando o jogo num grupo ou coisa parecida, né? Isso faz com que muita gente esteja pensando hoje em estratégias para gerar conteúdo que sejam em ambientes multiplataforma. Por isso aquela pergunta até que eu te fiz, né, lá no começo, assim, existe algum plano
para aproveitar esse teu trabalho, esse reconhecimento que tu está tendo, essa maneira legal que tu tem de narrar o jogo, de trazer um público mais para perto, de interagir um pouco mais? Olha, sinceramente, na empresa que eu trabalho, não tem nada a esse respeito. Gostaria que tivesse. Há uma liberação mas não há uma estrutura dentro do SBT para fazer uma interação. Eu, particularmente, quando eu estou narrando, eu gosto de narrar. E se começar a ver hashtag, é muita bobagem que tem numa hashtag, né? Você fazer uma peneira, tem muita pergunta legal, muita colocação legal, mas tem muita bobagem. Se você desconcentrar, eu falando no meu caso, estou com o microfone na mão, para ver e avaliar a hashtag, vai ser nego te xingando, vai ser nego colocando aquelas palavras com duplo sentido para você virar meme, entendeu? Então, eu até já sugeri que a gente fizesse algo para filtrar isso, para que fosse levado as mensagens mais interessantes. E, infelizmente, não tem isso lá, né? E outras empresas têm, acho que a TNT, a ESPN fazem isso muito bem nas transmissões, mas, assim, eu acho que tem que ter um equilíbrio também, viu, na minha opinião. Por mais que o torcedor esteja ali, você tem que ter um equilíbrio entre a interação, entre o comentário, entre o comentarista de arbitragem, se precisar entrar, e entre o jogo, as informações do jogo, quem entra, quem sai, o gol que aconteceu está influindo em que situação na tabela para A, para time B. Então, uma transmissão de futebol tem muitos fatores, né? E o público, ele é um dos principais, né? Ele é um dos principais. Eu acho que ele tem que ter a voz, mas a empresa tem que dar um mecanismo e não pode ser o narrador que vai ficar com um tablet, com um PC, ou com um celular para poder filtrar. É isso que eu vejo. Aliás, eu tenho uns colegas aqui em São Paulo, eles fazem isso. Eu acho que é um talento muito grande. Eu até fico lá com material, separo alguma coisa, peço para alguém separar alguma coisa, especialmente a esposa, ela manda lá para o WhatsApp algumas mensagens, porque eu não gosto de, numa transmissão, ver hashtag. Não gosto, porque é muita bobagem. E você pode se desconcentrar. Às vezes a gente fala uma coisa, o torcedor entende outra, e começa a xingar o narrador porque entendeu outra coisa. Então, eu quero, naqueles 90 minutos, estar inteiramente entregue para a transmissão. Agora, como é que é? A esposa manda mensagem? Peraí, fiquei curiosa agora. Que coisa mais linda. É assessora. Mas que assessora, parceria né? mais linda. Assessora. O que ela manda? Não, ela manda mensagens, ela filtra a hashtag e manda alguma coisa para mim através do WhatsApp, né? Ai, que legal. E ela é muito atenta, né? Se eu estou repetindo alguma frase, alguma informação que faltou, ela fica, é como se fosse uma assessoria da narração ali. Ela fala mais comigo, às vezes, do que o produtor que está no meu ouvido. Mas isso não é de hoje, não, viu? É desde aí do Rio Grande do Sul, sempre me ajudava nas transmissões, sempre Mas que ouvia, demais, olha muito aí, gente, crítica. por trás de um grande homem existe Sempre. uma grande mulher. Que lindo, que legal. Se não fosse ela, nossa. Na época da pandemia, eu já estava meio que pensando, né? No início de 2020, antes de vir o convite para o SBT, aqueles pensamentos obscuros de, meu Deus, o que vai acontecer? Eu estava no DAZN só, né? O DAZN vai fechar. Para onde que eu vou? Se eu volto para o Rio Grande do Sul, volto para Santa Catarina, para onde que eu vou? Ela falou, não, você vai continuar trabalhando em TV. E depois disso veio o convite, assim, sabe? Foi muito louco. Como é o nome dela? A Patrícia. Patrícia, beijo, Patrícia, arrasou junto com o maridão. Olha aqui, maravilha, mas então eu vou fazer uma reclamação para a Patrícia, porque eu fiz uma hashtag no jogo Chelsea-Lille e não me leram, e eu achei que estava muito inteligente a minha hashtag. Patrícia não aprovou dela. Mas a Patrícia não achou, cara. Exatamente. Pode botar na conta dela. A Patrícia olhou, essa vai para o saco das bobagens. Boa. Brincadeira. Mas falando sobre isso, que fora a brincadeira que eu fiz de ter feito a hashtag e brincar aí com a tua esposa, mas tu está nos trazendo aqui algo realmente muito importante nessa área que é um bastidor que o público não tem ideia. Porque se imagina, né, quando se abre para que as pessoas interajam ou participem, até porque esta é uma tendência, né? Se imagina toda uma estrutura, todo um trabalho, né, de equipe, até uma dedicação a isso. E tu estás nos trazendo aqui um fator
bem diferente, importante, né? Que é uma decisão tua e que tu prefere, em nome da qualidade da tua transmissão e da informação do que está acontecendo, neste momento, até sacrificar essa interação. Eu achei muito bacana isso e parabéns pela iniciativa, porque né, da nossa geração aqui, a gente realmente prefere a qualidade a qualquer coisa em nome de qualquer coisa. Então, é muito bacana te ouvir sobre isso. E eu aproveito até para fazer uma pergunta que também é algo que ronda o imaginário dos espectadores, de quem gosta de futebol, né? Como é a vida do narrador naquela coisa assim, o cara trabalha no jogo domingo, quarta, como é que é o resto da semana? Como é que tu te prepara? Como é que é o teu dia a dia? O que tu consome de futebol? Quanto tu vê de outros jogos? A diferença, algo que eu queria te perguntar, né? Tu faz uma transmissão de uma Liga dos Campeões e da Libertadores, mas tu acompanha o futebol brasileiro. Como é essa diferença de qualidade do futebol brasileiro do futebol europeu? Bom, Norton, na temporada passada eu fiz o Campeonato Paranaense na Rede Massa, que é a TV do Ratinho, a SBT do Paraná. Na temporada passada eu fui liberado pelo SBT para continuar fazendo o DAZN ainda na Série C. E temporada passada eu fiz Campeonato Paranaense, Série C, Copa América, Liga dos Campeões e Libertadores. Então, não pela quantidade de jogos, mas pela a diversidade dos eventos. É muito diferente você se preparar. Aí a questão não é nem a narração. É claro que a narração sofre um impacto pela qualidade do evento. Por mais que você queira entregar o melhor de si, você não vai conseguir entregar o melhor de si num jogo entre Santa Cruz e Jacuipense. Você pode se matar, você pode utilizar as melhores frases, fazer os melhores lances de gol, que, sabe, o ambiente não vai rolar. Impressionante. Diferente de um jogo, né, um clássico. Remo e Paysandu, por exemplo, é um jogo que vai estar o público lotado. Se bem que eu peguei, ano passado era praticamente público fechado. Então, imagina você fazer quase 30 rodadas de Série C com o público sem público. Então, era desafiador. A preparação é desafiador. Para uma Libertadores, ela é muito mais fácil, e Liga dos Campeões também. Eu digo a preparação, a entrega do produto para o consumidor, você lida com a paixão do torcedor, não que o torcedor da Série C não tenha, mas a torcida ela é pequena, né? O engajamento numa hashtag de um jogo de times dessa dimensão, ela não se compara com um jogo entre Flamengo, do Inter, do Grêmio, do Corinthians, do Palmeiras. Então é outra entrega, outro impacto. Aquele lance legal que você narrou na Série C, você vai fazer a mesma coisa numa Libertadores e você vai ser chamado de o melhor narrador no momento. Então tem essas diferenças. A diferença para você se preparar para um campeonato regional, onde tem pouca informação do time do interior, em contrapartida para você se preparar para os jogos de campeonatos continentais. Então, para responder a sua pergunta mais objetivamente, eu consumo tudo. Eu tento consumir tudo. Tem hora assim que você vai ver um jogo de campeonato estadual, eu vejo nem que eu seja uns 20 minutos, porque é ruim também. O jogo de campeonato estadual, paulista é ruim, o carioca é horrível, o gauchão também não dá para aguentar, né? Sem ter sentimento envolvido, né? Eu sei. Com um sentimento envolvido, você vê o time do Inter ou do Grêmio na boa, porque é o seu time. Mas, assim, no meu caso, assim, vendo só para poder consumir, é desafiador. Então, a minha rotina, eu tenho hoje um programa que é exibido no domingo, no SBT, a gravação é na sexta, gravo os offs de casa mesmo durante a semana, leio os meus livros ali, especialmente as minhas biografias esportivas, leio alguma coisa fora também, e pensando no meu palavreado, né, na utilização para manter a mente ativa. E é isso, né? Vendo muito. Ontem vi o jogo do América Mineiro, a classificação heróica lá em Assunção. E hoje não, hoje eu vou no cinema ver o Batman, né? Vai me dar uma relaxada. E a partir de amanhã eu me entrego 100% aí, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, na preparação do jogo do Liverpool contra a Inter de Milão. Ok, em épocas não tão muito distantes, eu não tinha esse tempo todo de preparação, porque, por exemplo, quando trabalhava na Rádio Gaúcha e no Sport TV aí junto, era jogo na quarta e na quinta, então a preparação era meio que em cima da hora, porque tinha programa na TV Com, na rádio, jogo na rádio e jogo na TV,
Então era uma loucura. Hoje está bem mais tranquilo para se preparar, para poder aparecer uma sugestão de música do Kanté, né? Então é isso, é consumo direto de esportes, com algumas sériezinhas incluídas assim para dar uma relaxada na cabeça, alguns livros fora. Aqui, ó, tô lendo esse livro aqui, tá aqui bem na cabeceira, que eu adoro esse autor, o Laurentino Gomes, que fez aqueles livros da história da família real, de 1808, 1889. Agora estou lendo o volume 1 da Escravidão e tem o volume 2 ainda. Então é isso. E atendendo os amigos também de vez em quando. Só os amigos. Opa, Eba! Que honra! Que honra! Ô, Alano, eu queria perguntar para o Alano, se vocês me permitem. Claro. Os perrengues, a gente gosta de saber também. Perrengue que você já sofreu pênalti aí numa narração. E eu preciso te perguntar sobre narração feminina, porque eu tenho maior orgulho de ver hoje as mulheres ocupando esse espaço. Se você pudesse falar para mim. Bom, falando da narração feminina primeiro, uma das melhores, não vou falar em melhores, que também é muito relativo, né? Questão de melhor ou pior, tanto no masculino como no feminino é questão de gosto. Mas uma das que aparece bastante, que é do Sport TV, que é a Natália Lara, ela trabalhou comigo no DAZN, menina muito concentrada, a evolução que ela teve foi espantosa, e são super bem-vindas, né? São super bem-vindas. Elas entraram no meio, agora, principalmente após a contratação do Sport TV, né, que aí você chama mais atenção, porque já existiam outras meninas aí na ESPN, em outros lugares fazendo, e foi lá pro início da fila, já para tomar aquele choque de realidade, né? É claro que, eu penso assim, Duda, eu não estou falando nem no masculino nem no feminino, é geral. Meu conceito é que o narrador se sentir pronto, pleno numa transmissão, a transmissão pode cair, a imagem, o estádio pode cair a energia elétrica, ele vai ter que segurar, para ele se sentir pleno, ele tem que passar por alguns desses perrengues, que daqui a pouco eu vou falar, e depois ele vai estar pronto. Só que para ele estar pronto, ou ela estar pronta, vai ter que passar por tudo isso. Para passar por tudo isso, tem que dar oportunidade. E ele vai passar por um processo, né? E as meninas estão passando por um processo, narrando bastante, e cada dia que narra melhora a sua velocidade de raciocínio, o seu reflexo numa pegadinha. Você pega um comentarista que é meio devagar, bota a transmissão para baixo, né? O narrador também tem isso, não é só um narrador, é uma dupla. Você pega um comentarista que te coloca para baixo, que não mostra conhecimento, que não está com o teu raciocínio, você pergunta laranja, ele responde banana, então também é um desafio para quem está narrando. É um desafio para homem, um desafio para mulher. Então esse processo que elas estão passando, eu vejo elas num nível muito bom, mas tende a melhorar ainda mais com as oportunidades e com os jogos, narrando quarta, domingo, como diria o Muricy, né? Quarta e domingo, narrando direto, só fica melhor, só vai ficando melhor. Elas têm um tempo para isso, né, Alano? Porque eu vejo que a cobrança é muito maior, assim, eu já sei até de grupo de WhatsApp que já fala que a narradora é pé frio, porque ela... não, essa do pé frio não dá. Sabe? Mas aí é uma pegação de pé que eu não vou entrar. Quero saber dos teus perrengues. Faz assim, pergunta o que você quer saber de perrengue, porque eu tenho perrengue para todos os gostos aí. Perrengue de cabine, perrengue de narração. Bom, eu tenho um perrengue, por exemplo, que eu fui narrar um jogo no início da minha carreira de futebol amador, que eu não tinha, a cabine era aberta e começou a chover muito forte, e eu fui narrar o jogo dentro de um carro. Eu tinha um Del Rey na época. E aí começou a chover, só que o campo ele era quase um oval, assim, sabe? Eu fiquei atrás do gol e do outro lado não dava para enxergar as pernas dos atletas. Estava chovendo muito, então com o para-brisa de um carro velho, fiz o jogo dentro da transmissão com bateria, com a maletinha, legal, mas eu não consegui enxergar o outro lado, então era um exercício de adivinhação. Outro perrengue, por exemplo, eu narrei um jogo quando eu trabalhava na Rádio Caxias do Sul, eu não lembro qual era a rádio, se era a Rádio Caxias ou a Rádio São Francisco, eu trabalhei lá, que desceu aquela serração, desceu uma serração e ninguém enxergava nada. E eu estava recém chegando em Caxias, era 2002. O jogo, se não me engano, era Juventude Inter na Série A, e Pedro Ernesto, Haroldo de Souza, os narradores de Porto Alegre, na época, como normal fazer, ele não está enxergando, deixa os repórteres relatarem. Só que eu, gurizão, 2002, chegando em Caxias do Sul, querendo mostrar, eu digo, não, deixa que eu narro, deixa que eu vou narrar o jogo, não estava enxergando nada, mas o que eu fazia? Vamos lá, preste atenção. A cabine aqui, meu lateral direito
do time do Juventude, se ele corria para trás, era o Inter que estava atacando. Lateral esquerdo do Inter. Se ele corria para trás, era o Juventude que estava atacando. O resto era puro exercício de adivinhação. Eu consegui enxergar o goleiro, mais ou menos. E outra, eu consegui narrar um gol do Inter e acertei o cara que fez. Aí foi chute também, foi uma irresponsabilidade, se eu errasse. Mas se eu errasse também é porque não dava para enxergar. Se eu não me engano, foi o Daniel Carvalho que fez o gol. Se eu não me engano, acho que foi o Daniel Carvalho que fez o gol. Ou e eu foi o narrei Rafael certo. Moura, aí tu não quer dizer? Não, o Rafael Moura não jogava no Inter na época. E olha, tem um perrengue, por exemplo, numa cabine do estádio do Criciúma, que deu uma briga de torcedores e a torcida do Avaí, sei lá, do Criciúma, soltou uma bomba e pegou na mão de um torcedor do Criciúma, um senhor, e esfolou a mão do cara, perdeu a mão. Né? Então, acabou o jogo, houve uma briga generalizada, o jogo acabou, houve agressão, os torcedores se agredindo, e a polícia de Santa Catarina, que é uma polícia forte, né, chegou para intervir, os torcedores foram para a rua, o do Criciúma, e aí surgiu uma fofoca, surgiu um boato, que a rádio CBN, que era a rádio que eu trabalhava na época de Florianópolis, que pertencia à RBS, falou que quem soltou a bomba, a culpa era do Criciúma e não da torcida do Avaí. E o comentarista, que seria quem falou, e ele não falou, não estava na cabine. Só estava eu, só o narrador. E um técnico de externa que mediu 1,50 m. Resultado, os torcedores tentaram invadir a minha cabine. De dentro do setor de imprensa, pela arquibancada social. Pensei que eu ia morrer aquele dia, de tamanho susto, com uns 40 torcedores jogando o que tinha na mão, líquido e físico, e me agredindo e quebrando os equipamentos. Foi um dia bem, bem tenso. Foi um dia bem tenso também. Tem mais, né? Mas é só lembrar e... Muito bom. Muita coisa. Eu sei que a Eduardo já deve estar aí caminhando para o final aí dessa nossa resenha, literalmente. Mas, Alano, uma última pergunta minha. Qual é o teu grande ídolo no futebol? Ídolo no futebol? Eu cresci vendo o Zico, né? Como atleta, né? Como atleta. O Oscar Schmidt, Gustavo Kirten, que eu tive o prazer de conhecer, são algumas das... Bernardinho, do vôlei, que eu li o livro dele, são algumas das referências assim, esportivas que eu tenho. Enfim, eu gosto muito do personagem da NBA também. Nossa, agora me fugiu uma memória que me faleceu. Nossa. O Kobe Bryant? Kobe Bryant. Então, Michael Jordan. São termos esportivos, né? Termos esportivos. Referências na profissão, elas são muitas. Referências, assim, como narrador, acho que 100% dos narradores de TV da minha geração, que tem mais de 40 anos, ou até menos, eles vão apontar o Galvão, não tem como, né? Mas eu aponto o Galvão com o Luciano, que eu era mais fã do Luciano na época, na época da Bandeirantes, eu gostava muito do Luciano, do Galvão, enfim. São os caras que, até hoje, de vez em quando, no YouTube, às vezes eu coloco lá um jogo completo, sei lá, um jogo completo lá do Grêmio contra a Portuguesa de 1996, está lá completo com a narração do Galvão Bueno, e é outro narrador. É impressionante a potência, a concentração, não tinha distrações, né? Porque essa época, década de 80 e 90, não tinha muitas distrações assim, de interação, ou a necessidade de falar uma coisinha diferente para ser falado na rede social. Então, poxa, era uma transmissão assim que eu gostava, e hoje em dia, de vez em quando, coloco para fazer esse mix, sabe? Do que é hoje, do que foi no passado, e era muito bom também, era muito bom. Fizesse só uma referência ao Luciano do Vale. Sim, nossa, Luciano do Vale. Os jogos de Copa do Mundo eu assistia na Bandeirantes. E eu, adoro o Galvão até hoje. Mas eu digo assim, na época, a minha preferência, a voz, a potência vocal. Aí eu vi a Fórmula 1 na Globo, alguns jogos de Campeonato Brasileiro, mas eu lembro da Copa de 90, por exemplo, a Copa de 86, não, 90, ver toda ela na Bandeirantes. Eu gostava muito do Luciano do Vale, eu era muito fã do Luciano do Vale. Conheci ele num jogo lá em Criciúma, já numa carreira, já na fase final da carreira, mas fantástico. Eu tenho lembranças assim de narrações épicas do Luciano do Vale. E no rádio, que eu, na verdade, eu me considero ainda, apesar de, depois que eu saí da Gaúcha em 2014, eu fiz a Copa do Mundo, acabou o ano, e depois 15 eu já virei só funcionário do Sport TV,
Eu vou te falar que eu sempre gostei muito das nações gaúchas, dos gaúchos, sabe? Até pela proximidade com Santa Catarina. Então, poxa, eu cresci ouvindo o Ranzolin, cresci ouvindo o Haroldo, o próprio Pedro, que eu tive o prazer de trabalhar junto. Esses caras foram referência, apesar do meu estilo ser completamente diferente deles quando eu trabalhei no rádio, mas eu gostava muito da forma como eles valorizavam o evento, como eles dramatizavam as partidas, e isso sempre foi uma referência para mim também. Uma questão que o Norton colocou, o Norton falou da palavra preparação, né? Como é que o Alano se preparava, e faço só uma referência, porque a preparação é super importante, né? E cada vez maior, né? Os profissionais cada vez têm que se preparar mais. A gente estava acostumado a ver jogos no mesmo canal, né? Sim. E agora não, é uma infinidade de canais. Alguns até reclamam, né? Pô, onde é que vai passar o jogo? Isso vai passar no streaming, vai passar no canal A, no canal B, no canal C, vai passar na Amazon, onde é que vai ser isso? Né? Eu acho legal, né? Isso faz com que a preparação seja cada vez maior, porque a competência é cada vez maior, né? A competência das mulheres entrando no mercado, outros canais, outros players investindo no esporte. E só te dá parabéns, porque tu esse menino de 30 anos, né? de experiência, se inovando, trazendo coisas muito legais. Eu, particularmente, gosto demais da maneira como tu narras, porque é uma maneira que tem uma certa diversão, uma certa descontração, mas, ao mesmo tempo, a gente presta atenção no jogo, né? E curte o jogo, que é o que eu gosto. É o principal, né? Então, acabam-se os contratos, né? Já tem gente falando e renovando, mas acaba-se o contrato da Globo, acaba o contrato da Turner, né? E deve ter mais um monte de gente interessada em fazer um monte de coisa. E quem se prepara, quem se prepara e quem faz bem tem chance de dar certo lá na frente, e eu tenho certeza que esse é o teu caso. Então, só agradecer por estar aqui conosco, né? O maior prazer te escutar, curtir as tuas histórias e torcer para que cada vez tu tenha mais sucesso. É isso. Muito obrigado, Luiz. Sobre preparação, eu penso assim, eu tenho que amarrar todas as pontas, eu não posso ser pego de surpresa em nenhum momento a respeito daquilo que eu estou fazendo. A minha intenção é saber tanto quanto o repórter que vai informar ou o torcedor que vai perguntar. É difícil, viu? É difícil. Imagina só, falando em Brasileirão, por exemplo, o narrador dificilmente vai saber mais que o torcedor fanático do clube, porque o torcedor fanático do clube acompanha o clube dia, tarde, noite, 38 rodadas. O narrador, geralmente, quando eu estava aí, eu fazia quase todos os jogos, né? A galera, né, acompanhava, sabe? Mas agora não, agora é um narrador aqui, outro narrador acolá, ele não vai saber. O comentarista, ele vai deixar alguma coisa solta se não se preparar muito. Sobre 2024, a gente espera estar no meio dessa loucura, né? Agora, 2022, termina o contrato do SBT com a Libertadores. Aliás, está rolando agora a licitação. A gente espera aí que siga com a gente a Libertadores, né? Tem outras concorrências, e tem mais 2 temporadas de Liga dos Campeões. E eu espero que em 2024 o SBT continue com a sede do esporte, valorizando o esporte, para, quem sabe, talvez também ser mais um player dessa oportunidade de mercado que vai surgir em relação aos clubes também, dessa novidade também na questão das transmissões, vender para os jogos locais, enfim. Vamos ver o que vai rolar até 2024. Eu gostaria muito de voltar a fazer Brasileirão também, quem sabe. E a gente quer você também, brilhando sempre. Que você que pena que eu não vou fazer... Esse ano não tem como mais fazer Inter ou Grêmio, né? No passado e retrasado, 2021, eu fiz Grenal, fiz o grupo do Grêmio, do Inter, mas esse ano a dupla está fora da Libertadores, que pena. Pois é, amigo, mas a gente está na tua torcida sempre, muito legal te ter aqui com a gente, bacana ver o quanto você voou muito alto, um orgulho para a gente aqui que trabalhou contigo e te recebe aqui com tamanho carinho, tá? Obrigada, Alano. Parabéns para você, parabéns para a Patrícia por essa parceria. Adorei saber esse bastidor aí, quem é que fica com mensagenzinha. A gente adora essas histórias aí que ninguém conta. Esse é o nosso Golcast, Alano. Tudo de bom para você. Obrigado, querida. Obrigado, meus amigos. Foi um prazer falar com vocês. Relembrar, a gente falou antes, né, em off,
das situações, das histórias de crescimento, aprendizagem muito forte no Rio Grande do Sul. Acho que talvez eu poderia até ter recebido mais oportunidades, mas, enfim, as coisas aconteceram como tinham que ser. Hoje eu estou no lugar onde eu gostaria de estar, de fato, mas deixei, acredito que só amigos e só boas lembranças para essa terra tão maravilhosa. Forte abraço, obrigado pelo convite. Desculpe se eu me alonguei em alguma pergunta, alguma resposta. Sabe como é que é? Narrador fala, se deixar a gente vai falando. Bota talento, que ele bota emoção, gente. Ô, Duda, se despede dele igualzinho 2 vezes, porque a gente não sabe quando é que ele vai voltar, né, cara? Eu volto, é só chamar. Olha que a gente chama mesmo. Anotado, a gente chama Lano em breve. Esse é o nosso GoCast, sempre de forma descontraída, com gente bacana, que tem muito a acrescentar para o nosso futebol, para esse esporte que nos une e que a gente adora. GoCast fica por aqui. Segue a gente lá no YouTube, GoCast Go Manage. Toda terça tem um episódio novinho, bastidores, coisas legais para você. Um beijo e a gente se vê.